Boa noite, ministro, deputado, amigo Ricardo Salles. Tentar fazer uma conexão aqui entre esses temas todos que foram abordados com a CPI do MST, a CPI da invasão de propriedade privada, a Prefeitura de São Paulo, que é uma metrópole, e o fio condutor aqui seria a ilegalidade, ou a bandidagem. E para ajudar os telespectadores, ou seja, a entenderem o que é uma CPI, né? Dizer, o que está dentro da CPI, porque não é uma discussão política só, é de fato uma investigação. Você consegue trazer para o telespectador, ou seja, aonde pode chegar essa CPI? Porque aqui eu queria levantar alguns temas. INCRA, nós vimos há pouco tempo, logo que o governo entrou, um pedido de aumento de orçamento para o INCRA bilionário. Depois, discussões na prefeitura também, precisa entrar na prefeitura com um personagem que é o Boulos, que está diretamente ligado a ataques clandestinos. Depois, uma questão que nós vimos nos governos anteriores do PT e que todo o processo da Lava Jato mostrou uma relação muito complicada entre várias partes da criminalidade e um processo muito grande de lavagem de dinheiro. É possível chegar nos verdadeiros mandantes nesse processo da CPI, porque os campesinos, né, no final acabam até, em grande parte, sendo massa de manobra para um grupo de interessados aí. Gustavo, veja, não há dúvida que há uma correlação entre os crimes praticados e todos esses aspectos que você citou, inclusive perpassando Lava Jato, combate à corrupção e tudo mais. Muito embora eu queira fazer aqui uma ressalva importante. Eu acho que o problema de corrupção, de máfia, de aparelhamento da máquina pública está muito mais ligado a essas gestões da Prefeitura de São Paulo ao longo dos últimos anos do que esse problema do MST. Você tem máfia do asfalto, máfia do lixo, máfia da iluminação, máfia da creche, máfia da caçamba, tudo quanto é máfia, né, aparelhando a máquina pública e roubando e não deixando que a sociedade brasileira, há muitos anos, tenha bons serviços por menores preços. Você tem uma lógica diferente. Você tem maus serviços por preço alto. E quem tem dúvida do preço alto, olha o IPTU na cidade de São Paulo. Sim. E você vai ver, né, o quanto a gente paga para ter uma cidade que está destruída, depauperada e tudo mais. O problema do MST é que a bandidagem no MST, Frente Nacional de Luta, Via Campesina, IMTST, se mistura com as pessoas boas. Você tem, certamente você conhece, você que é do meio rural, fomos colegas na sociedade rural brasileira, você tem assentamentos que não são feitos pelo MST. O MST não faz assentamento, quem faz assentamento é o INCRA. Mas, enfim, você tem assentamentos com pessoas, composto por pessoas que foram até do Movimento Sem Terra e tudo mais, e que trabalham com seriedade, se dedicam e que poderiam ter feito muito mais nesses últimos 20 anos. E quando eles dizem, nunca se fez reforma agrária no Brasil. E os governos do PT não fizeram reforma agrária por quê? Teve 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. Por que não fez reforma agrária, então? Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte: há pessoas boas, pessoas de boa índole, que querem produzir, querem trabalhar, e que têm vocação, porque não são todos que estão lá nesse grupo que têm vocação para a agricultura, mas que não conseguiram avançar muitas vezes, porque foram extorquidos por esses grupos, fizeram a turma vender o lote à força, não tiveram acesso a financiamento porque os governos de esquerda não deram título de propriedade para esse pessoal, mantendo essa turma como se fosse uma espécie de clientelismo permanente. Essa é a chave, a titulação? A titulação de essa dependência é pré-requisito, Piotr. Tá. É pré-requisito para você resolver o problema fundiário, problema de conflito no campo, que você pegue esses assentados do INCRA. O próprio governo na esquerda assentou essas pessoas, mas não deu título. Não dá título, o sujeito não tem linha de financiamento, não consegue pedir assistência técnica. Ele vira praticamente o mesmo miserável que estava na cidade, vira miserável no campo.
Então, é uma ilusão que eles faziam. Precisou vir um governo que eles dizem que é contra a reforma agrária, que é o governo do presidente Bolsonaro, e dá 420 mil títulos. Mais do que todos os anos de Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer juntos. O governo que eles dizem que era contra a reforma agrária. Porque nós quisemos, o governo do presidente Bolsonaro quis emancipar essas pessoas para que elas andem com a sua própria perna. Então, veja, não se trata aqui de criminalizar os movimentos per se, e sim criar oportunidade para segregar o joio do trigo. Quem tem vocação, quem quer produzir, quem tem realmente interesse em ir para o campo, separar essas pessoas dos outros que estão lá só para fazer movimento político, arregimentar a gente, muitas vezes nas cidades, que nunca foi do campo, só para engrossar o caldo de um movimento político, e outros que, inclusive, tiram, como o Zé Rainha está comprovado agora, está preso por extorsão, mas não é só ele. Pessoas que querem tirar vantagens econômicas ilícitas, indevidas desses movimentos. Então há uma espécie de exploração da miséria alheia. Então é isso que precisa ficar claro na CPI e culminar, como eu já disse aqui, com essas soluções, sobretudo de regularização fundiária.